Quantos hospitais você não via aquela frase que era tão comum assim? Ah, doutor, o senhor tem que carimbar aqui, ó, o senhor tem que fazer o sumário de alta, o senhor tem que fazer a descrição, da cirurgia, porque a certificadora mandou. Uhum, Ah, porque uhum. a ONA mandou. Era assim, né? Eu brinco que eu falo que eu via até uma. Eu ficava imaginando, né? Como será que é essa ONA? Tem o cabelo comprido, curto? Como será? Uhum. Porque parecia uma entidade, assim. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo celebridades que compõem nosso sistema de saúde. E hoje uma super celebridade, Gisele Rodrigues, enfermeira de formação com ênfase em oncologia, gerente assistencial hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, passagem por diversas empresas pelo setor, casada com uma grande médica que já passou aqui pelo canal, doutora Karina, episódio 95, assistam, que vale muito a pena, mãe do Vitor, da Karina e agora da Princesa Alice, super defensora do cuidado centrado no paciente, diretora de marketing da Sobresp, e, além de tudo, uma grande amiga que eu tenho uma imensa admiração e que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Fala, grande Gi, tudo bem? Olha, eu vou te falar, o Bial tem uma concorrência grande aí, viu? Obrigada pela apresentação, meu amigo. É um prazer estar aqui, tá tudo bem. E melhor ainda agora, que a gente vai falar desse tema que eu tanto amo. Gi, vamos falar de. Eu queria começar de. Nem te comentei, vou te pegar aqui de sopetão. Onde que aparece a experiência do paciente para você? Onde é que isso. Hoje isso está um tema muito relevante, né? E até, de certa forma, sem ser pejorativo, mas uma moda, né? Muita gente falando sobre esse tema. O que te mexeu para isso ser relevante para você estudar e ganhar tanta notoriedade nisso? Bom, experiência do paciente está na minha vida desde o tempo zero, né? 1994, como técnica de enfermagem. É, eu sabia que experiência do paciente, não tinha esse nome, né? Mas eu sabia que o pegar na mão, o ouvir de forma ativa e tentar, dentro da minha dinâmica do dia a dia, fazer algo diferente para que eu conseguisse amenizar aquele momento, isso tinha um nome que eu fui descobrir quase 2 décadas depois, né? Que é a experiência do paciente. Só que dentro desse tempo, dessa linha do tempo, Ricardo, eu fui 98% da minha carreira da saúde suplementar. Então, eu me formei e fiquei um tempo trabalhando na Santa Casa de São Paulo e depois eu já fui para a saúde suplementar. E eu vi a saúde suplementar se fragmentar, né? Então, eu passei por essa transformação da saúde suplementar por 2 décadas e consegui, vendo essa mudança da saúde suplementar, então, tecnologias chegando, as equipes multidisciplinares, então, aumentando e tomando seu espaço dentro do ecossistema, coisas que são benéficas, mas que alguém esqueceu do principal, que é o paciente. Então, tudo se fragmentou, a saúde suplementar foi se profissionalizando, digamos assim, com a chegada das certificações. E aí eu comecei a ver uma saúde fragmentada, uma dificuldade para esse paciente transitar dentro do ecossistema, dentro do próprio hospital, as equipes se especializando cada vez mais, assim como aconteceu com a medicina, dentro da equipe das equipes multidisciplinares, isso também aconteceu. Muitas especialidades, microespecialidades, olhando muito para a doença, esquecendo da pessoa, a burocracia chegando e o paciente ali perdido. E em 2017, eu tive um incômodo muito forte. Então, eu estava transicionando na minha carreira, entrei numa rede verticalizada para trabalhar,
e essa rede verticalizada, ela tinha o seu ecossistema. Eu trabalhava dentro de um hospital, mas eu recebia aí pacientes de vários ambulatórios, ambulatórios de crônicos, saúde da família, e eu consegui ter essa visão, né? O quão era penoso transitar dentro daquele ecossistema. E como esse paciente chegava para mim. Muitas vezes, quando eu ia conversar com um paciente que tinha feito uma queixa, eu entendia que, assim, aquela experiência ruim estava acompanhando ele desde a consulta ambulatorial e não foi diferente na hora que ele estava tentando falar com alguém para ajudar ele desde a portaria do hospital. Uhum. E aí caiu tanto num viés da normalidade, as pessoas dentro do hospital se preocupar com a doença. Eu estou falando dentro do hospital, que é a minha maior realidade, mas se preocupar com a doença e não ouvir o paciente, que isso começou a me incomodar. Muito bem. Foi nesse momento, entre 2017 e 2018, que eu comecei a fazer o caminho inverso quando esse incômodo chegou até mim. Primeiro, eu tentei do que o que eu tinha governança, que era uma linha do paciente cirúrgico, eu tentei primeiro tirar esses entraves dessa linha, então processos, que eu acho que a gente sempre tem oportunidade de melhorar, então estabelece um script para ligação, momento da ligação, que o paciente que liga, tira esse formulário, processo. E fui olhar para pessoas. Fui lá para a ponta, lá para o ambulatório, onde ele passava em consulta, onde ele fazia a consulta de enfermagem, onde ele passava com o médico, fui olhar lá. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um cenário que, assim, era uma miscelânea, né? Ali você tinha recepcionista, tinha capitão porteiro, você tinha a central de autorizações, você. E essas pessoas tinham modos diferentes, né? Elas tinham uma composição diferente, né? E dentro dessas diferenças, não tinha ninguém que trabalhava aquilo que não era técnico, né? Que eram as habilidades não técnicas, as habilidades socioemocionais, como você se relaciona com o outro, o que que Uhum. você precisa buscar, quais são os instrumentos que você precisa utilizar para sair de conflitos, para não estabelecer conflitos, quais são as palavras que você não pode usar, as pessoas não eram instrumentalizadas para isso, e automaticamente ali você tinha um problema. Neste momento, eu comecei a entender um pouco sobre como eu consegui instrumentalizar essas pessoas, como eu consegui usar esses exemplos desses pacientes para conseguir transicionar, né, que eles transicionassem dentro desse ecossistema de uma forma melhor. Só que era tudo muito empírico. Eu sabia que tinha muita coisa para fazer, eu sabia que eu precisava dividir em caixas as minhas ações para depois estabelecer um contínuo perene aí dentro dessa melhora da experiência. E só depois de um ano, conversando com um amigo, na verdade, conversando com um amigo, eu e Karina, minha esposa, que ele comentou que o Hospital Sírio-Libanês estava abrindo um curso, o primeiro curso de pós-graduação na América Latina sobre a experiência do paciente. E aí eu falei, gente do céu, esse lugar que eu tenho que estar. Porque eu vou me instrumentalizar para conseguir trabalhar de uma forma mais estruturada tudo isso que eu já sei que tem que melhorar. E aí eu fui fazer o curso de experiência do paciente, né, a pós-graduação, conheci o Marcelo Alvarenga, que já esteve por aqui também, que é coordenador do curso e que conseguiu ali naquele momento estabelecer uma jornada de sustentação. Ali você tem o buffet, né? Me foi ofertado um buffet. Então, Uhum. pensando desde de métodos Lean para melhorar a eficiência, porque está relacionado com a expectativa que o paciente cria para aquela entrega, tudo que você pode imaginar. Então, ali tem um buffet. E eu ia me servir desse buffet conforme a minha realidade, né? A Uhum. minha realidade, eu ia amadurecendo, errando por aqui, melhorando ali.
E depois de 2 anos, a primeira turma, e éramos em 30 pessoas, das 30 pessoas, 19 pessoas tiveram a oportunidade de um dia sentar e entender que nós precisaríamos também estruturar condições para que outras pessoas conseguissem falar do tema e buscar essa troca, buscar informações e ferramentas para trabalhar a experiência do paciente. Foi quando a gente fundou a Sobresp, que é a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. E aí é um aprendizado contínuo, né, Ricardo? Só que você aumenta, eleva para a sexta potência através dessas trocas que a gente acaba fazendo no país inteiro e até fora do país, e assim você vai aumentando as opções do seu buffet e vai aplicando no dia a dia, né? Só que o que que não sai do meu radar, independente da onde eu esteja, que eu acabei fazendo meu mestrado na linha de valor em saúde e a minha dissertação, ela é uma dissertação que fala justamente sobre a importância das soft skills dentro da saúde suplementar. E algumas pessoas, eu já dou aqui um gancho do que algumas pessoas falam para mim, Gisele, soft skills? Sim, soft skills, porque a gente não adianta a gente querer mudar, a gente mudar o mundo. A gente tem que entender que é aquela máxima, né? Você tem que fazer uma limonada com um limão. E se a gente está tendo um modismo de algumas palavras e eu preciso me conectar com as pessoas, e era isso que eu Uhum. queria quando eu descrevi minha dissertação, eu precisava adequar minha linguagem. Então, eu utilizei realmente soft skills, que hoje o que mais se aproxima aqui no Brasil, dentro da minha revisão de literatura, a descrição que mais se aproxima de soft skills são as habilidades socioemocionais. Bom, Mas me diz um dito. negócio, Gi, peraí, deixa eu te cortar. Quando você foi lá fazer a pós, é, o nome já existia, já tinha, você já conectou. Ou foi esse momento que o nome ficou mais claro para você, a experiência do paciente? Foi esse momento que ficou mais claro para mim. Exatamente aonde acontece essa experiência. Porque eu tinha uma visão míope. Eu estava dentro de uma unidade E como é hospitalar que há muitos chegou o anos. curso até você? Como é que chegou, tipo, como é que da onde apareceu a curiosidade? Da onde apareceu o interesse e você falou, putz, isso serve para mim? Numa mesa em um restaurante, eu e Karina conversando com um amigo em comum, eu comecei a falar desse incômodo, porque já estava muito grande esse incômodo em mim. E aí ele pegou e falou assim, Gisele, eu acho que tem um lugar que você vai se encontrar. Teve um amigo meu que falou que acho que daqui a uns meses o Sírio está lançando uma pós-graduação em experiência do paciente. Eu falei, jura? Ele falou, e parece, eu não sei, não tenho certeza, mas parece que a primeira é o primeiro curso com Uhum, formação e especialização que a gente vai ter, se eu não me engano, na América Latina. No Brasil é certo. Eu falei, uhum. então eu vou atrás disso. Então foi assim, é isso que eu falo, a gente vai se conectando com as pessoas acho que tem a mesma ressonância, as coisas fluem, né, Ricardo? Então, E como outra isso coisa, qual que era é, a tua dor mesmo? Tá? Tô tentando da forma mais clara possível, quase que servir de um garoto propaganda aqui de vocês aqui. Como é que a pessoa que está escutando esse episódio, tipo, conecta com você, assim? Porque eu acho que as pessoas às vezes ficam meio distantes, né? Da Uhum. história, da experiência do paciente, né? É exato. Primeiro que a gente precisa entender que essa experiência ela vai se construindo em todos os pontos de contato desse paciente Uhum. durante a sua jornada no ecossistema, seja ambulatório, consultório, em hospitais, clínicas. Isso precisa ficar claro na cabeça das pessoas e daqui a pouco eu vou falar para você por quê, tá bom? O segundo ponto, a minha maior dor, eu acho que muita gente comunga dessa dor, né, principalmente dentro da sociedade, que foi um dos principais motivos que fez a gente fundar, é a falta de escuta desse paciente. Ele não é Uhum. escutado, Ricardo, e a falta de escuta, ela impacta muito, muito, muito no desfecho desse paciente. E aí eu não vou nem falar, porque eu acho que isso é falar mais do mesmo, né? Da experiência que ele constrói, mas em desfechos.
críticos que estão relacionados à falta de escuta. Você quer que eu te dou um exemplo prático? Uhum. O paciente, durante a sua estadia no hospital, quando ele está em regime de internação dentro do hospital, a gente tem pacientes com uma média de permanência mais curta, por procedimentos mais simples, mas vamos falar do paciente clínico, o paciente que está com alguma descompensação, ou um paciente que passou por uma cirurgia mais complexa, enfim, aquele que fica mais tempo com a gente. Esse paciente, ele vai ter um contínuo do cuidado na residência dele. E do momento que nós admitimos esse paciente, a gente não individualiza esse cuidado. A gente não centra esse paciente no cuidado. Prova é retorno crítico de pronto-socorro. Desde aquele paciente que saiu com uma bolsa de colostomia, que ficou 15 dias internado, e quando chega em casa, ele não sabe nem onde ele vai adquirir a bolsa. Uhum. E que ele faz uma dermatite ou então até uma lesão mais profunda no periósteo, porque ninguém educou esse paciente ou seu cuidador principal para fazer isso em casa. Quer que eu te Uhum. dou outro exemplo que é muito comum? A gente fala muito, né? Linha do cuidado, a gente não vê por aí propagandas? Linha Uhum. do cuidado. Então, linha do cuidado do fêmur, cirurgia de fêmur. Tá. Você sabe, Ricardo, qual é a taxa de retorno por queda numa determinada instituição aqui do Brasil que monitorou isso, quando foi realmente se aprofundar em desfecho? A taxa de retorno de pacientes, em média, com idade média de 75 anos, via pronto-socorro por queda depois da cirurgia? Uhum. De 100 cirurgias monitoradas, eles tiveram 15 retornos por queda no pronto-socorro, deslocamento de prótese ou algum outro tipo de dano de queda que ocorreu dentro do domicílio. Você sabe por quê? Porque ninguém pergunta ou treina a marcha com o paciente com o artefato que ele vai utilizar no domicílio. Ninguém Uhum. busca saber se no domicílio dele tem espaço para que ele consiga andar com o andador ou se a gente tem que pensar em outro artefato. Ninguém pede para trazer no hospital os sapatos ou os chinelos que tem que ser validado pela equipe que tem aderência no piso. Ninguém. Então, assim, a gente pode ficar falando vários Uhum. exemplos em Uhum. relação à Uhum. educação desse paciente e que leva ele a um desfecho desfavorável porque ele não foi. A gente tem que proporcionar condições para que o paciente fale, muitas vezes. Quando você tem um paciente mais empoderado, e eu não gosto nem muito dessa palavra, mas é a palavra que me vem agora, ele ativamente começa a te provocar e falar. E a gente vai para Uhum. aquele lugar de ser sucinto, de falar muito tecnicamente. Quando ele não tem essa proatividade, ou até mesmo ele está passando por um momento em que ele está mais recluso, seja porque teve um diagnóstico mais complicado, que está passando por um processo mais complicado, a gente não proporciona oportunidades para que ele fale. E se ele não quiser falar, Uhum. Ricardo, a gente não busca quem a gente consiga educar ou escutar para a gente ir centrando essa pessoa. Então, eu acho que a gente Uhum. está Uhum. lá atrás em relação a escutar de forma ativa e considerar isso como o gatilho principal para a gente proporcionar melhores experiências. E eu não digo só de paciente, eu digo de quem presta cuidado também. Quem presta cuidado, Ricardo, a gente precisa desmistificar que não é aquele que está no beira-leito só. Aquele que está lá administrando medicação, que está fazendo cirurgia, Uhum. que está consultando. Precisamos entender definitivamente que colaborador da área da saúde, quem presta assistência para o paciente, é desde do manobrista até o capitão porteiro, até o mensageiro, até a recepcionista. E a gente precisa escutar essas pessoas para a gente ir moldando e instrumentalizando essas pessoas para que elas tenham essa escutativa. Eu vou te dar um dado aqui que eu acho que é extremamente interessante. Durante a minha revisão bibliográfica, foram 15 meses, e eu esmiucei tudo que tinha de literatura que se aproximava do que eu estava buscando ali para identificar se aqui dentro no país, no nosso país ou fora, as pessoas
trabalhavam o desenvolvimento dessas pessoas que prestam assistência, reconhecendo essas pessoas que eu te falei de forma ampla, não somente Uhum. o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Bom, essa revisão, então, depois de passar por vários crivos, eu tinha alguns critérios ali, eu fiquei com 192 artigos na mão. Desses 192 artigos, 60 artigos anunciavam de forma declarada que o profissional médico era o único profissional elegível para desenvolvimento de habilidades socioemocionais dentro do sistema de saúde. Uhum. 30%. Uhum. 14%, 14% dos artigos, eles reconheciam o profissional médico e o profissional enfermeiro como elegíveis para desenvolvimento de habilidades socioemocionais para proporcionar um melhor atendimento, uma melhor experiência. Aí tinha temas Uhum. diversos, assim, mas relacionados a isso. Nenhum Nenhum desses 192 artigos, nenhum artigo reconheceu qualquer outro profissional de forma anunciada, nomeando como elegíveis para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Você quer ver algo mais curioso ainda, falando de forma bem polite? Uhum. Dentro do sistema de saúde suplementar, a gente passa por um momento, né? A gente sai aí de 2008 até 2015, nós saímos de 1.948 convênios e fomos para 600 e alguma coisa, 680, não vou ser muito exata porque eu não me recordo. Então, a gente enxugou, a gente está passando um momento da saúde suplementar, que eu não vou entrar nesse mérito, porque o mestre nisso é você. A gente tem uma saúde suplementar hoje doente financeiramente, e aí essa aglutinação, né, essas aquisições e essas fusões vai diminuindo o número de convênios, e a gente tem grandes empresas, grandes operadoras se aglutinando, e aí justifica essa redução do número de convênios. Fato é que tem muito investimento, tem um nicho de convênios, operadoras e hospitais que tem aí um investimento, e esse aporte financeiro vem de um investimento, na maioria das vezes, de fora do país, e acontece, então, um copia e cola de um modelo de governança para Uhum. as instituições. E esse modelo de governança traz muito essas métricas relacionadas à experiência do paciente, que é o NPS, o ADCAPS. Uhum. E essas métricas, elas são plotadas no mapa estratégico como metas, definido metas, para que essas empresas elas percorram isso e tem essa retroalimentação aí, enfim, de investimentos e manter a competitividade no mercado e atrair cliente médico, paciente. Mas, Ricardo, no AgeCaps, eu vou dar um exemplo aqui, a gente tem 21 questões ali. A gente pergunta, a gente provoca a pergunta, né, para o paciente sobre o atendimento dele durante a jornada de internação. O índice de satisfação, a gente tem o desenho que a gente pede para esse paciente dar nota para o estacionamento, para a cordialidade na recepção, a gente pede isso. Só que não é maluco a gente entender que nenhum lugar está escrito, que eu acredito muito que a ciência ela é norteadora, né? Ela é a base de tudo. A gente falou tanto disso nos últimos anos, o quão a ciência precisa ser valorizada como um norte, e aí como fomento de escrever novas coisas e contribuir para a perenidade de algum tema. Bom, se eu acabei de dizer para você que eu busquei incessantemente algo que direcionasse as pessoas a entender que todo mundo que compõe uma instituição de saúde precisa ser instrumentalizado para atender esse paciente, e a gente tem métricas que medem o desempenho, como essas pessoas, né, essas métricas Uhum. medem através do olhar do paciente o desempenho dessas pessoas no atendimento, a gente está falando de uma conversa, a gente está falando de uma torre de Babel. Eu meço o que você faz, eu peço para o paciente dar uma nota,
no momento em que ele teve contato com você, só que você entra na minha instituição, eu te sento numa cadeira, ou eu te coloco para abrir uma porta, ou para manobrar um carro, para entregar uma comida, e eu não eu não te instrumentalizo de Uhum, nenhuma uhum. forma. Porque cada indivíduo, ele vem com a sua memória construída ao longo da vida, né? Então, dentro do meio ambiente que ele se desenvolveu, a gente precisa instrumentalizar essas pessoas para momentos hostis que a gente passa dentro do hospital, que são momentos difíceis. As pessoas, na maioria das vezes, estão ali no limite, e a gente não faz isso. Então, o que eu quero falar sobre a experiência do paciente, né? Se eu tiver que resumir, é para a gente olhar, né, quando a gente traz, né, o cuidado centrado na pessoa, é porque essa pessoa também é aquele que presta assistência para o paciente. Enquanto a gente não olhar dessa forma e enquanto a gente não tiver na agenda da liderança o quão isso é necessário e estratégico, assim como desenvolver habilidades técnicas das pessoas, né? Então a gente tem, não tem, Ricardo? A gente tem educação continuada dentro dos hospitais, a equipe assistencial da recepção, ela é treinada para um sistema quando muda, um novo formulário, uma nova tabela de convênio. E por que isso não está na agenda? Por que isso não está reconhecido, né, na agenda da alta liderança e a importância disso? Então, eu vejo que a gente vive um momento Uhum. em que a gente precisa amplificar isso, sair desse modismo, que você está certo, tem uma moda assim, entender que o cuidado precisa ser centrado na pessoa, falar desse lugar, o lugar onde reconhece toda pessoa com necessidade de ter essa centralidade, a depender do que você busca ali. Então, eu busco desenvolver colaboradores para que eles. E preservar também, né, Ricardo? Quando a gente fala de instrumentalizar essas pessoas, você preserva o outro quando você consegue proporcionar argumentos para um melhor contato com o paciente, um melhor contato com o corpo clínico. Acho que a gente vai proporcionando relações mais saudáveis, né, dentro de um ambiente que já é desafiador e complexo, né? Não, continuando aí com o teu pensamento, teu otimismo, né? Copo meio cheio, eu acho que o modismo é positivo, né? Leva a marca, né? Leva o tema para mais locais, né? Mais pessoas escutam, mas a grande verdade é que só os fortes sobrevivem, né? É Então, isso. tem E a- que a gente tem que esperar passar a moda para solidificar, né? Para embasar mesmo e ver onde é que fica de verdade, né? eu faço uma comparação, Ricardo, muito com a chegada dos processos de qualidade no nosso país, sabe? Uhum, Eu uhum, acho que você lembra lá em 99, quando a gente, 2000, que a publicação Errar é Humano chegou, algumas certificadoras surgiram, a gente começou a buscar certificações, e aí, naquela época, eu tenho muito claro na minha memória isso, quantos hospitais você, quando ia operar nos hospitais, né? Quantos hospitais você não via você não ouvia aquela frase que era tão comum assim: ah, doutor, o senhor tem que carimbar aqui, ó, o senhor tem que fazer o sumário de alta, o senhor tem que fazer a descrição, da cirurgia, porque a certificadora mandou. uhum, Ah, uhum. porque a ONA mandou. Era assim, né? Eu brinco que eu falo que eu via até uma. Eu ficava imaginando, né? Como será que é essa ONA? Tem o cabelo comprido, curto? Como será? Uhum. Porque parecia uma entidade, assim, né? E aí as coisas elas foram amadurecendo, a gente foi aprendendo, a gente foi internalizando, aquilo foi se transformando em cultura. Obviamente que ainda estamos, né, bem discrepantes em relação a essa cultura de segurança, até porque Sim. a gente tem outras discrepâncias bem mais prevalentes, né? Que a gente está falando de acesso a condições mínimas para atender, e que dirá quando a gente fala de estabelecer segurança mínima, infelizmente. Mas quando a gente olha no todo, eu acho que já teve essa desidratação que você falou, né? Só os Uhum. fortes sobreviveram. Então a gente teve aí a saída de várias consultorias que não existem mais,
Os hospitais, então, já aprenderam a fazer sua lição de casa, isso já faz parte da agenda da maioria das lideranças. Eu acho que a experiência do paciente daqui a uns 20 anos vai ser desse mesmo. Eu quero entender e imaginar que vai ser assim. A gente vai passar por esse boom da moda e bastante gente vai 20 ganhar anos, mulher? dinheiro Não, com não, não, isso. para com isso. Não, não. 20 Não, anos é muito não. tempo, pô. A gente As está coisas são mais falando rápidas, assim. mulher. Não, ó, a gente Você está tá vendo que ela tá falando. querendo que fique namoro durante 20 anos. Olha, olha como é que ela tá, ó. Não, não, eu tô com esperança de que esse tempo reduza, porque a gente está na era agora da conectividade. Então, diferente de 20 anos atrás, que a gente precisava esperar um Verdade. livro chegar, precisava ir lá na biblioteca, agora a gente já tá na época da conectividade. Então, vamos reduzir aí pelo menos uns 70% desse tempo. E Gia, me diz um negócio. Como é que é o início de tudo? Você é paulista mesmo? Sou, eu sou paulistana. E como é que era teu núcleo? Como é que era tua casa, tua base aí? Como é que começou tudo? Bom, eu sou filha da Cida e do Paulo, né? A Cida é uma cabeleireira e manicure até hoje, aos 70 anos de idade, tem o salãozinho dela lá. E o seu Paulo, meu E pai, ela era trabalha montador mesmo de ainda? obra. Ela trabalha ainda. Ela é Que aposentada, legal. mas é a Aham. vida dela aquilo. E eu vou te falar, ela é inovadora, tá? Ela faz live, não tem Que noção. legal, é mesmo? A dona Cida, ela é um furacão. E o seu Paulo, ele era montador de obra, ele trabalhava com forro e divisória. Uhum, Nem o seu Paulo e nem a dona Cida, eles cursaram, eles têm nível superior, né? uhum. Então, eu fui, na minha família, eu fui a primeira pessoa a ter curso superior, a ter uma formação superior. Mas isso só foi possível, e eu tenho que reconhecer aqui, primeiro porque eu sempre quis ser enfermeira, Ricardo, sempre. Sempre quis ser enfermeira. Não teve uma outra opção no papel do vestibular, quando a gente ia lá, pegava e tinha que ir no Banco do Brasil pagar a taxa, não teve uma segunda opção. Eu sempre quis ser Tem enfermeira, ser porquê, Gi, aquela. olhando para trás? Tem porque sim. Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente na Via Dutra com meu pai, Uhum, e foi um acidente bem grave. Eu fui socorrida num hospital público aqui de São Paulo, o Hospital do Mandaqui, uhum, e cada um vai para um lugar, né? Foi um acidente bem grave. Eu fui resgatada na época por transeuntes, porque a gente não tinha todo esse esquema de SAMU e tudo mais, o atendimento pré-hospitalar era quase que inexistente. E aí, chegando lá, eu fiquei numa maca esperando atendimento, tinham várias pessoas ali também Tava de graves, e eu carro, fui Gi, o transporte público? de carro, de carro, Uhum. de carro. Bateram no carro do meu pai e o carro capotou. O meu pai não usava cinto, naquela época não era obrigatório, né? E a capotagem foi de frente. Então, conforme amassou a frente do carro, as portas abriram da frente. Então, ele caiu para um lado e meu tio caiu para o outro, e eu fiquei dentro do carro, o carro capotando, que graças a Deus ele parou no guarda-reio na parte em que a Fernão Dias passa embaixo, assim, da Putz. Dutra. E aí me tiraram do. Eu tive uma concussão, enfim, fiquei toda deformada e tive Uhum, uma lesão bem importante no joelho, assim. E aí eu fui para esse hospital, eu estava naquele cantinho ali, o médico já tinha me olhado, já tinha pedido raio-x e tal. Fato é que teve uma enfermeira, Marinalva, eu nunca vou esquecer esse nome, que foi a pessoa que me escutou. E você sabe o que que eu estava falando enquanto eu estava ali, né? Porque eu tinha perdido bastante sangue, então estava nervosa, estava tremendo, enfim. Eu falei assim, cadê meu pai? O meu pai morreu? Cadê meu pai? E aí eu já tinha perguntado isso para várias pessoas. Eu estava a 35 quilômetros da onde eu tinha sofrido o acidente, e para quem me socorreu quando eu acordei, para a pessoa uhum, que me colocou, para todos eu perguntei. A Marinalva foi a única pessoa que escutou o que importava para mim naquele momento. Porque o resto, Ricardo, eu estava sendo cuidada, eu estava dentro de um hospital. Eu tinha isso com 14 anos na minha cabeça. Eu tinha visto médico, eles já tinham contido meu sangramento, eu estava. Mas o que importava para mim naquele momento era saber onde estava meu pai e se meu pai estava uhum. vivo.
E ela escutou ativamente aquilo. Hoje eu sei nomear as coisas, né? Eu não sabia na época. Enfim, ela escutou aquilo, ela conseguiu ir atrás de um policial militar que depois veio com a informação de que meu pai, inclusive, estava chegando nesse hospital, porque ele tinha parado num primeiro ponto de Ah, atendimento ela onde a também gente não tinha informação como as não outras tinha essa pessoas. informação, não tinha. Mas ela foi atrás da informação e ela me prometeu isso e ela cumpriu. E aí, quando meu pai chegou, ela foi para além daquilo. O hospital é gigante, ela foi buscar onde meu pai estava, desocupou uma cadeira na cortina do lado, ela trouxe meu pai para ficar do meu lado ali. Uhum. O que que eu quero dizer com tudo isso? Naquele momento, então, obviamente, eu tive, minha mãe traz alguns comportamentos desde a infância que mostravam que eu iria para a área da saúde, mas naquele momento eu entendi o que eu queria Meu tio ser. ficou bem também. Ficou bem. Meu tio, graças a Deus, não teve nenhum Ah, pô, você ferimento, não. omitiu Ficou uma bem. parte da história, eu falei, poxa, tem que perguntar, não tem jeito, fica todo mundo curioso. É isso. E Não, aí então eu você foi a entendi. mais politraumatizada do evento. Fui. Eu fiquei 8 meses até me recuperar totalmente. Assim, eu passei por 4 cirurgias, foi bem pesado, assim. E cada vez mais ia reforçando esse chamamento. Eu não Uhum. tinha condições, então, na época, o governo do estado de São Paulo teve um incentivo financeiro do governo federal e acho que 4 escolas aqui em São Paulo tinham um programa de escola técnica de período integral que você fazia a formação do colegial com a formação do ensino técnico. Então, você entrava na escola às Você 7 da manhã. trabalhava, Gi? Não, antes disso, Não. antes das. Ah, eu Até, fazia até esse bico, momento você né? só Eu estudava. fazia bico, eu sempre fui fuçadinha, assim, né? Então eu fazia bico com 14 para eu entrei no colegial técnico com 14 para 15 anos. E logo Peraí, depois que 14 para 15, aconteceu 14 isso. para 15 foi. Ah, isso que eu ia te perguntar, foi depois do acidente, então. Foi depois do acidente. Eu prestei o vestibular, eu ainda não tinha, eu estava na minha, o vestibulinho que eles chamam, né? Desculpa, que você faz um vestibulinho para entrar nessas, não sei se hoje em dia é assim ainda. E eu ainda estava de muleta Uhum. quando eu fui prestar o vestibulinho. E eu entrei. E eu tive uma base muito sólida. O Hospital das Clínicas era o campo de atuação que tinha sido destinado Ótimo. para a Uhum. formação técnica. Então, a gente tinha todas as matérias do colegial no período da manhã. A gente comia dentro da escola, porque lá tinha técnico de nutrição, Uhum. que tinha também o colegial técnico de nutrição, e os estagiários do segundo ano de nutrição é que cozinhavam ali dentro do refeitório do colégio. E a gente comia lá, e depois a 1h30 da tarde, a gente estava dentro do Hospital das Clínicas até 18h30. Isso de segunda a sábado, durante 4 anos. E aí eu saí de E lá, aí, a gente. e aí depois você ia para casa dos teus pais, no final de semana. Não, a gente não ficava interno lá, dormia lá, a gente passava o Ah, dia dormia lá, todo dia em né? casa, né? Passava o dia Todos os todo dias em lá. casa. Tá, tá, É. tá. E aí E a era gente tinha longe da da tua casa casa? dos meus pais, eu acho que dava mais ou menos uns 5 quilômetros. Uns Tá, tudo bem. 5 a 7 quilômetros no máximo, assim. O trânsito era E aí melhor. eu acho, e aí é até engraçado um adendo, assim, uma curiosidade, ficava ali na região do Pari, aqui em São Paulo, que é colada com a região do Brás, do Largo da Concórdia, ali Uhum. no Brás, sabe? E aí minha mãe, obviamente, com meu pai, com muito sacrifício para comprar aqueles tickets de vale transporte, já comprava para os 30 dias. Às vezes eu tinha vontade de alguma coisa diferente, né, Ricardo? Você imagina, era uma menina, né? Eu ia lá no Largo da Concórdia comprar quebra-queixo, milho e trocava. Falei para você que eu era fuçada, né? Eu trocava por vale transporte. E aí adivinha o que que acontecia na hora de voltar para casa? Fazia os 7 quilômetros a pé, né? E ainda fazia correndo para não demorar muito para chegar em casa, para eles não ficarem preocupados, né? Porque aí fala, nossa, tá demorando, então eu ainda ia correndo, assim. Pô, eles descobriram isso antes de hoje, né? Ah, com tantos detalhes assim, eu acho que vai ser a primeira vez. A corrida é, cortava E, caminho, caminho não, e, não e, e tão você, seguro. e você é filha única? Não, eu tenho o Marcos, que é meu irmão. É mais novo ou mais velho? Ele é mais novo. Tá, então E você o Marcos que. é o.
O Marcos eu falo que eu brinquei de mãe com o Marcos, assim, né? Que eu ajudava minha mãe a cuidar do meu irmão. Então eu tenho, assim, né? Eu tenho um sentimento de, de maternidade com meu irmão, assim. Eu não sei explicar para Teus você. pais Quando sempre eles vão- trabalharam. Sempre, sempre, sempre trabalharam. Não dava para ser diferente, Ricardo. Ah, Tinha que e quando você foi para a trabalhar. escola técnica, pô, coitado do Marco ficou sozinho, né? Nessa época, o Marcos tinha 10 anos, e aí a minha mãe tinha conseguido passar num concurso público para ser inspetora de alunos. E aí ela acabou virando uma fonte secundária, Uhum. fazer unha, e a primária era ser inspetora de alunos. E ela levava o meu irmão com ela. Então, de manhã ele estudava no pré-primário, e à tarde ele ficava com a minha mãe lá. Ele ficava num cantinho, brincando ali na quadra da escola, até minha mãe terminar o turno dela e ir embora para casa, porque já não tinha mais a minha presença para ajudar ela com o meu irmão. E tinha Mas hobbies, Gi, teu? O que que era o lazer? Sei lá, era ler, brincar tinha algum esporte, era não, rua, era o quê? era rua, brincar nessa fase era brincar na rua, né? Brincar de taco, era coisa que infelizmente hoje em dia a gente não vê mais, né? A minha rua tinha Uhum. muita criança que já na ocasião eram adolescentes, né? E por ali a gente ficava, né? Foi uma turminha que cresceu todo mundo junto. E hoje em dia a gente tem que ter outras distrações mais seguras, mas naquela época o parque da gente, o shopping da gente era a rua, né? Era brincar de taco, de queimada, era pintar a rua para Copa, era fazer festa junina na rua, fogueira, pedir prenda na porta das casas, então tocar a campainha do vizinho sair correndo. Era Tá. E isso. a escola e a escola técnica, você terminava como técnica de enfermagem? Isso, como técnica, a gente tem, Ricardo, hoje, proporcionalmente falando, né, a gente tem um número maior de técnicos de enfermagem hoje do que de auxiliares, até porque há 8 anos o Corém já começou a pedir essa transição, né, para capacitar, para ter uma força de trabalho mais capacitada, porque a grade de técnico de enfermagem é um pouco maior. Mas naquela época, a gente tinha um número muito pequeno de técnicos de enfermagem. E essa escola específica era uma escola muito bem vista. Então, você tinha como se fosse olheiros no futebol, Uhum. e teve uma olheira da Beneficência Portuguesa que já veio com um pedaço de papel, um cartão, e falou para eu ir até a Beneficência Portuguesa. Então, eu fui para a Beneficência Portuguesa assim que eu me formei. Eu tinha 17 para 18 anos, né? Ainda faltando pouquinhos meses para completar 18 anos. E meu primeiro emprego foi na Beneficência Portuguesa. Eu trabalhei numa unidade de terapia intensiva, que eles dão o nome até hoje, eles chamam de choque, e eu trabalhei no choque da Beneficência Portuguesa e durante 8 meses. E aí eu sabia que eu não ia conseguir passar numa faculdade pública para conseguir ficar sem trabalhar. Eu precisava prover o meu sustento. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte: eu estava com 3 meses de beneficência portuguesa. Falei assim, eu vou trabalhar em 2 empregos. Só que a beneficência portuguesa, eu trabalhava das 14 às 22 e eu consegui um emprego como técnica de enfermagem em um hospital que era 100% oriental, que era o Hospital Nipo Brasileiro. Uhum. Hoje em dia é um hospital aberto, mas na época era um hospital só da colônia. Eu comecei a trabalhar lá das 7 à 1 e das 2 às 10 da noite na Beneficência e guardei dinheiro durante um ano. E aí prestei vestibular numa faculdade privada que era gerida pela Santa Casa de São Paulo. Foi um dos momentos em que a Santa Casa, por falta de dinheiro, teve que fechar o seu curso de graduação, só que ela fazia uma gestão compartilhada com essa universidade particular.
Então, aí eu ingresso, eu me formei como técnica, trabalhei um ano para guardar dinheiro, continuei trabalhando, entrei na faculdade. Não, para, Gi. Não, isso aí é depois de muita terapia. Você tá olhando para trás. Você pensou nisso na época? Não é possível. Você não fez esse planejamento. Você já não Como era eu do não jeito que fiz? você é hoje, quando você tinha 17 anos de idade. Não acredito. Não, Olha, não é então eu vou possível, indicar mulher. então eu vou indicar você para fazer um podcast com a Dona Cida. Depois ela vai falar os detalhes de eu sou virginiana. Eu sou virginiana. Eu tenho, você não tem noção, eu tenho toque. E aí você faz conta no papel, né, Ricardo? Eu já sabia o que que eu tinha amigas que já tinham ingressado na faculdade pública, e a gente sabe que é o dia inteiro, você precisa comer. Na época, a gente Uhum. precisava comprar livro, tinha uniforme que você Por precisava que que você usar no continua, estágio. Gi? Por que que você não foi para grana? Por que você não ficou só como técnica, trabalhando? Ah, mas aí você fez a pergunta agora que eu gosto quando as pessoas me perguntam isso. Primeiro, porque ser técnica de enfermagem ia viabilizar eu me formar como enfermeira. Eu queria ser enfermeira. Eu falei isso lá atrás. E por que enfermeira? Porque eu sempre busquei ter um lugar, e hoje eu consigo nomear, na época eu não conseguia nomear, Uhum. explicava de forma diferente, aonde eu tivesse mais condições de ajudar nas decisões para o cuidado do paciente. Técnica de enfermagem não prescreve cuidados de enfermagem, Ricardo. O Uhum. que eu queria era prescrever cuidados de enfermagem, era direcionar o cuidado que eu acreditava que era o melhor cuidado para o paciente. O meu sonho era conseguir fazer uma sistematização de enfermagem, você não tem noção. Eu pegava um pedaço de papel quando eu abria a prescrição de enfermagem, onde eu trabalhava como técnica, e eu ia colocando todos os contrapontos em cima de uma literatura que a gente tem, né, de cuidados de enfermagem, que é através da da Wanda Horta, eu ia colocando todos os contrapontos, como eu ia prescrever se eu fosse enfermeira para aquele paciente. Uhum. Periodicidade de aferição de sinais vitais, que na época não tinha escala de Mills, mas tinha paciente que eu falava, não, esse paciente precisa de sinais vitais de 4 em 4 horas. E fazia de 4 em 4 horas e tomava bronca, viu? Quando eu vinha com a minha bandejinha com o esfigmo na... Uhum. Você está fazendo lá que na hora de sinais vitais? Então, eu sempre quis estar num lugar onde eu conseguisse direcionar um cuidado melhor para o paciente. E por isso que eu sempre quis ser enfermeira, porque eu iria estar num lugar onde esse cuidado seria direcionado por mim, né? E aí eu passei por uma formação de 5 anos, foi o último ano em que a grade obrigatória era de 5 anos para o enfermeiro. Eu trabalhava de manhã como técnica de enfermagem e entrava na Santa Casa às 2, e aí a minha teoria ia acontecer à noite. Então eu entrava para estagiar às 2 e saía às 10h30 da noite, isso durante os 5 anos. Aí você passou os E aí 5 anos já, o Nipo Brasileiro foi o local que você ficou até hoje mais tempo, né? foi o local que eu fiquei mais. Lá não tinha plano de carreira na ocasião. Quando eu estava no último semestre da faculdade, eu peguei uma pessoa que tinha o meu Ctrl+C, Ctrl+V, um amiguinho da tarde. Ricardo, por acaso, era o nome dele. Então eu falei, bom, o Ricardo é técnico como eu, ele tem disponibilidade para vir para amanhã e ele toca as hemodiálises, que na época eu tinha uma habilidade e era referência como técnica dentro da UTI Uhum. para instalar a hemodiálise. E aí eu falei, você topa? Topo. Você troca comigo de horário? Troca. Eu falei, porque o meu estágio, impreterivelmente, tem que ser no período da manhã. E aí eu levei essa proposta, como não tinha plano de carreira, eu não fui autorizada pela gerente da instituição na ocasião a trocar de horário. E aí, sem titubear, ela falou: olha, infelizmente não tem como. Você vai ter que trocar de faculdade para conseguir continuar, porque esse horário que a sua faculdade exige para poder fazer a matéria de administração Uhum. hospitalar, eu não vou conseguir ceder. Eu falei, então eu vou trocar de emprego. Uhum, lógico. Como assim? Vou trocar de emprego. E aí eu saí com um cheque na mão de R$ 917. Não sei os centavos, mas tem. Foi com Uhum. um cheque que eu saí, que era compatível às férias proporcionais,
13º e o meu salário daqueles dias que eu trabalhei. E aí eu fui fazer meu estágio no período da manhã e eu fiquei aí 4 meses fazendo bico, né? Então, cuidava de paciente à noite, fazia um bico aqui, um bico ali, para conseguir ir complementando minha renda até que eu me formasse. Quando eu peguei o meu certificado de conclusão no dia 17 de dezembro de 2000, eu falei assim, meu Deus, agora eu tenho que arrumar emprego. E aí eu fui indicada por uma pessoa para dar aula, né? Para ser tipo dar aula para técnico de enfermagem. Fiquei super feliz, porque eu não ia ficar sem nada. E dali 20 e poucos dias, quando abriu as inscrições na Unifesp para o curso de aprimoramento em nefrologia, Uhum. eu fui na Vila Mariana fazer minha inscrição e atravessando a rua eu encontrei o coordenador da UTI do Hospital Nipo Brasileiro, que era oncologista de formação e também era docente da Unifesp na disciplina de pneumo, e ele estava abrindo um ambulatório de oncologia dentro do Hospital Nipo Brasileiro. Ele estava abrindo um ambulatório de oncologia, que era um serviço terceirizado que ia ter dentro do Hospital Nipo Brasileiro. E aí ele me convida para ser enfermeira com ele dentro do ambulatório de oncologia do Nipo Brasileiro. E lá volto eu, depois de 5 meses e meio, como enfermeira terceirizada de oncologia. E aí eu falo que a oncologia me escolheu, obviamente não fui eu que escolhi a oncologia, porque eu ainda cursei toda a minha especialização em nefrologia pela Unifesp. No final, submeti um trabalho de conclusão de curso que só falava de drogas nefrotóxicas, de quimioterapia nefrotóxica. Uhum. E Uhum. aí meu orientador olhou e falou assim: bom, você sabe que você vai pegar esse diploma aqui e você vai ter que fazer oncologia, né? Porque Uhum. falei, não, é verdade. E aí eu fiquei na oncologia durante 16 anos, Ricardo. A minha vida assistencial foi só em oncologia. Foi a minha primeira grande paixão. E como é que é a oncologia para você? Eu acho que de fora, né, a gente tem acho que é um preconceito mesmo, né, muito grande, uma especialidade relativamente que você tem que saber lidar com a perda, né, da vida, né, e a gente entra em outras esferas emocionais. Eu acho que até o lado da experiência do paciente, do que é importante para o paciente, muitas vezes é muito mais relevante do que a sobrevida. Mas como é para você? Como é que é a tua visão aí desse tempo todo aí dentro de uma área diferente, atípica, que muita gente não gosta muito de adentrar? Bom, primeiro que esse caminho todo é a minha composição, né? O enfermeiro que atua dentro da oncologia é um enfermeiro que ele alinhava muito o atendimento da equipe multidisciplinar, né? É o Uhum. enfermeiro que aciona a psicologia quando ele está entendendo que está uma situação que precisa ser Que mediada faz de uma todo sentido forma. com o teu objetivo inicial, né, de É busca, né? isso. É isso. Então, o enfermeiro, ele aciona toda essa equipe e ele navega muito, né? Tanto é que o enfermeiro navegador, ele nasce na oncologia, né? Hoje a gente tem enfermeiro navegador em outras especialidades. Ele é um profissional muito utilizado hoje para amarrar essa fragmentação que eu acabei de falar para você dentro do sistema de Uhum. saúde. Então, a oncologia me traz Uhum. isso, me proporciona estar nesse lugar de acionamento e esse lugar provocativo para entregar um melhor cuidado para o paciente. Eu gosto muito de conexões fortes e conexões longas e levar muito isso, assim. Então, sempre fez sentido ver durante muito tempo aquele paciente, conhecer a história, a família, Uhum. o dia do aniversário. Então, nunca fez muito sentido trabalhar em áreas fast, assim, Uhum. pronto-socorro que chega. Eu sempre gostei de conexões profundas e longas, assim, né? Uhum. E aí eu sabia que era o preço que eu pagava. E eu fui tentando, com os recursos que eu tinha ao longo do tempo, pagar esse preço da melhor forma possível, assim. Então, muitas vezes chorei, depois entendi que aquilo fazia
parte daquele momento, depois eu tive que levar isso para terapia, porque eu carregava muito, né? Todas aquelas pessoas que cruzaram o meu caminho e Imagino. ficava, né? Então eu tive que trabalhar isso na terapia e depois isso foi ficando mais fluido, né? Eu falo, toda entrevista, Ricardo, tem uma coisa que eu gosto de deixar aqui, sempre em todos os lugares que me dão espaço. Eu hoje sou gerente assistencial e cuido de uma equipe multidisciplinar, mas desde quando eu fui para a gestão, nenhum dia eu passei sem entrevistar um enfermeiro num processo seletivo em todos os hospitais que eu gerencio. Ele passa pelo RH, ele passa pelo supervisor da área, mas ele passa por mim também. E aí eu não busco nada técnico, porque cada área tem sua especialidade, mas eu busco olhar nesse enfermeiro ou nessa enfermeira, e eu sempre busco a Gisele lá dentro. E o que Uhum. que eu. Aí eles ficam meio intimidados no começo, né? E aí eu falo: olha, fica tranquilo, porque hoje eu faço o que eu fazia quando eu estava na sua posição lá na oncologia. Só que numa grande proporção, Ricardo. É Uhum. tudo igual como era a Gisele do passado. Eu tenho que proporcionar e patrocinar dentro do hospital onde eu atuo hoje a integração da equipe multidisciplinar para entregar um verdadeiro valor para aquele paciente. É tudo igualzinho quando eu era enfermeira assistencial da oncologia e que eu tinha que, para um paciente, aglutinar toda a equipe multidisciplinar e dar o tom para conseguir entregar valor para esse paciente. Então, de uma forma simplista, é assim que eu vejo as coisas, né? Eu acho que a Gisele, enfermeira da oncologia, faz exatamente hoje o que eu fazia 20 anos atrás, só que com ferramentas diferentes, mais velha, com uma outra experiência e vivência, mas quando eu olho, né, no olho dessas pessoas, é essa pessoa que eu busco, é a Gisele lá atrás, senão não faz sentido, né? Quando falo, eu trabalho no hospital, que é um hospital que atende paciente, tem um nicho de mercado premium dentro da saúde suplementar, da saúde paulistana, e isso enche muito os olhos, né? Quando alguém vira e fala assim para mim, ai, porque eu sonhei trabalhar nesse hospital, eu já gosto de entender um pouquinho melhor o que é esse sonho, porque antes do hospital vem o desejo do cuidar. E aí se fala para mim que trabalhar num lugar onde tem recursos e que se identifica com uma cultura Uhum. do cuidado genuíno faz mais sentido do que a estrutura. A estrutura é a casca, né? E aí eu preciso entender se essa pessoa quer rechear esse todo aqui da mesma forma como eu entendo que seja um cuidado digno e respeitoso para além de outras coisas. Eu tô pensando aqui, você estava falando, eu estava pensando se eu ia fazer um corte disso daqui, dando um spoiler gigantesco para as pessoas que vão fazer processo seletivo lá com você. Mas eu acho que eu não vou fazer. Vou ser obrigado a assistir o episódio inteiro para pegar essa parte aqui. Mas não vou fazer. E outra coisa que eu estava pensando, Gi, e Vitor? Vitor aparece aí em que momento na tua jornada? Vitor está com quantos anos? O Vitor vai fazer 26, então no meio vinte e dessa jornada, seis então, 26 anos, ele já apareceu aqui na nossa conversa, então, né? já apareceu. Eu sempre fui muito precoce, né? E aí, aos 19 anos, eu casei, e casei porque casei com o pai do Vitor e da Maria Clara, e casei porque eu quis. Todo mundo me perguntava se eu tinha casado grávida. Não, casei porque eu quis. Como eu disse, as minhas relações elas são intensas, de entrega total. Então, para quem me conhece, sabe o quão isso faz sentido. E na ocasião não foi diferente, porque a gente pega uma pessoa que gosta de viver intensamente as relações como eu, e aí a imaturidade de entender o quão complexo é um relacionamento, né, dentro de um casamento. Casei aos 19 anos, não pretendia ter filhos, mas o Vitor veio no meu primeiro ano de faculdade. Então, o Vitor cresce nessa loucura, né? E a dona Cida e o seu Paulo me dando, sendo rede de apoio para cuidar do Vitor enquanto eu estava fora, enquanto eu estudava. Às Mas vezes isso o que eu ia te Vitor ia perguntar. E para a aí faculdade você saiu? comigo. E você Não, saiu de casa? não, não. Eu já estava casada, já estava fora de casa.
quando eu tive o Vitor. Eu saí de casa com Ah, 19 anos entendi. para casar. Então, de quando eu terminei o colegial, eu já casei dali uns três, 4 meses. E quando o Vitor chegou, eu já estava na faculdade. Eu tinha acabado de ingressar na faculdade. Então, eu fui mãe no meio desse turbilhão e o Vitor também se criou dessa forma aí, Bom, né? Era um agora, filho. não, agora você ficou um pouco humana, porque eu estava com medo desse teu planejamento, estava muito perfeito, esse negócio tava tudo muito organizadinho. Falei, não, tem que ter alguma coisa aqui vai desconectar aqui Teve, essa teve o jornada, Vitor. poxa vida. Teve o Vitor que ia para a faculdade comigo quando não tinha com quem deixar. E aí, uma vez, né, eu tenho uma passagem engraçadíssima que ele foi para o laboratório comigo de anatomia no sábado. Eu tinha aula aos sábados de manhã e não tinha com quem deixar. E aí eu peguei minha mãe, não, você tem? Não, eu tenho, mãe, pode ficar tranquila, eu não quero te atrapalhar, tal. Ela estava abrindo o salãozinho dela. É, E aí eu levei ele comigo para o laboratório de anatomia e tem, né, aquelas coisas, assim, os fetos dentro dos vidros, né, com formol, tal. Enfim, comprei pipoca, tentei distrair ele, todo mundo se revezava, então um ficava dentro da sala, outro fora, outro, enfim. Chegou um dia na casa da minha mãe, aí ela, ai, filho, foi tudo bem no final de semana? Foi, eu passei com a mamãe. Passeou onde? Ah, lá na escola dela. Ah, é? É. E foi legal? Foi, eu comi pipoca, eu vi um monte de nenê dormindo assim. Nenê dormindo? É, vovó, dentro do vidro, a mamãe coloca o nenê para dormir assim, ó. Minha mãe olhou para mim. Aí eu fiz assim, filho, eles estavam dormindo. Minha mãe quase me matou, né? Falou assim, o menino vai ficar com trauma, o menino não sei o quê. E é isso, assim, 21 anos, mãe jovem, né? Eu não problematizava as coisas assim, mas ele não ficou com nenhum trauma, não, tá? Vitor, eu não vou nem te perguntar isso. Vou passar dessa parte aqui, tá? Eu deixo tua mãe dizer aqui o que ela está querendo dizer, eu não vou entrar nesse mérito, não, mas tudo bem. E aí depois Maria Clara veio, né? Maria Clara veio depois de 9 anos. Ela tem 9 anos de diferença do Vitor. Peraí, 9 anos? Não, peraí. Então conecta com o tempo profissional. 9 anos você estava onde? Quando o Onde Vitor, eu você estava no primeiro ano de faculdade. estava no primeiro ano de faculdade, Tá, aí depois mata os nove 5, faltam anos. mais 4. Isso, 9 anos. Você já tinha Aí eu voltado para o já Nipo estava, Brasileiro, então? já tinha voltado para o Nipo Estava no Sírio brasileiro, já ou ainda não? já estava no Sírio-Libanês. Quando a Maria Clara, eu entrei no Sírio-Libanês, quando a Maria Clara estava com 1 ano e 4 meses, exatamente. 1 ano e 4 meses, quando eu entrei no Sírio-Libanês. Ela era pituquinha de tudo. E aí eu fiquei no Mas você não Sírio, podia levá-la para o Sírio, não. não podia levá-la para o Sírio. E Eu aí já imaginei. era um outro momento, uma rede de apoio mais estabilizada, as coisas mais organizadas. E aí, porque até eu trabalhava 8 horas no Sírio-Libanês e lá eu fiquei até a Maria Clara completar mais ou menos uns 6 anos de idade, 6 anos e meio de idade. Quando eu Mas você saio fica no do. Nipo e no Sírio, né? Ao mesmo tempo, não. Não, não. Eu Ah, pensei que você saí tivesse porque. ficado lá. Não, eu saí do Nipo para conseguir entrar no Sírio-Libanês porque eu trabalhava lá horário estendido, né? Eu fazia uma carga horária Entendi, de 220 horas no Sírio. entendi. Então eu fiquei lá durante esse período. E a Maria Clara, então, quando criança, sua primeira infância, essa sim ficou com alguns traumas. Maria Clara me acompanha nessa transição para fazer gestão de risco, né? Então, uma enfermeira assistencial da oncologia, que fica numa instituição durante um certo tempo, que foi o Nipo brasileiro, alça voos maiores indo para um centro de oncologia que era referência, e aí o ganho secundário foi trabalhar numa instituição madura, com processos maduros, e aí o ambiente faz o indivíduo, né, Ricardo? A gente coopera para isso. Então, eu fui me formatando com essa consciência de segurança, de processo, fui querendo entender mais como isso funcionava, e aí eu falei, eu quero fazer gestão de risco assistencial, eu quero trabalhar com isso. Eu gostava de entender como a gente podia mapear processo, antever eventos.
E aí eu saí do Sírio para ir para a Camargo, fazer gestão de risco dentro da Camargo. Ainda numa zona de conforto, porque ali é um hospital oncológico, então eu estava muito familiarizada com processos relacionados a essa linha de cuidado, mas uma área completamente nova, que era fazer gestão de risco, né? Uma coisa é você trabalhar Mas você numa estava instituição motivada, Gia, nesse crescente, nessa tua jornada profissional? extremamente motivada. Motivada e encontrei pessoas como o Dr. Jair Bassalto, que eu falo que eu cito ele em todo lugar, né? Que eu não tinha experiência nenhuma, eu era uma profissional que tinha a intenção de trabalhar, era autodidata, lia muito sobre isso, e que veio de uma instituição que tinha uma estrutura que proporcionava você fazer, tinha uma área de qualidade que você sentava para analisar um evento, mais alguém te tutoriando. E aí eu Você já fui tinha feito fazer, MBA? ainda não, ainda não. E aí eu fui fazer isso sozinha, sem nenhum apadrinhamento, né? Então fui estudar, fui instalar uma área de gestão de risco assistencial que não existia. Eu fui contratada para inaugurar a área. Éramos em duas pessoas, eu, uma outra enfermeira, que era analista e eu Mas você era coordenadora. coordenadora, mas fazia assistência, né? Não, eu era só coordenadora da área de risco assistencial. Eu fazia gerenciamento de riscos Tá, assistenciais tá. dentro da Secamargo, era uma área nova. E por lá eu fiquei aprendendo, foi uma instituição que me deu muito crédito para isso, né? E fiquei lá durante quase 3 anos e saí de lá para fazer 11 meses sabático, esse meu incômodo, né, de sempre querer estar num lugar onde eu consiga decidir ou então participar de decisões para um melhor cuidado. É sempre quando você olha meu currículo, é muito isso, assim. Então, eu quis ser Uhum, enfermeira para prescrever açaí, eu quis ir para uma instituição que me desse condições de trabalhar de uma forma uhum, mais segura, depois eu quis ir fazer segurança, eu ir fazer, uhum. coordenar uma área de gerenciamento de risco. E feito isso, aí eu falei, ok, agora eu quero partir para a gestão. Mas durante o processo do AC Camargo, onde ainda estava esse movimento de muita necessidade de consultoria para que os gestores conseguissem desenhar os seus processos, eu falei, eu não quero ir para esse lugar de gestão. Eu não quero ir tão vendida desse jeito. Eu quero entender como que é esse qualitatez, como que é essa coisa de certificação, o que que tem por trás. E aí me preparei para isso e bati na porta de uma certificadora e falei, ó, eu gostaria de ser trainee aqui com vocês. Hum? Eu gostaria de ser trainee com vocês. Eu quero aprender a fazer avaliação na metodologia nacional, internacional que vocês me derem de oportunidade. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer isso por 12 meses, que eu não entendia que uma gerente de enfermagem era uma pessoa que só ficava validando Uhum. escala, carimbando escala. Eu queria desconstruir aquela imagem que eu tinha conhecido há até então, 15 anos atrás. E aí eu fiquei. Casada ou divorciada, Gia? Eu ainda era casada com o pai dos meninos nessa época. Eu ainda era casada. Estava para me divorciar, mas ainda estava aí Tá, casada mas no onde, papel. qual é o objetivo da pergunta? Como é que era o teu planejamento e organização financeira para esse sabático? Você juntou dinheiro? Eu Vocês, como juntei casal, dinheiro. tinham? Não, Tá. não, foi uma contratualização. Eu falei que isso ia acontecer em algum momento, mas eu sempre tive, né, essa independência financeira, sempre assim. Uhum, tá. Dentro do meu salário tinha que caber o que eu tinha que contribuir em casa e o que eu consumia. Então, assim, sempre foi, né? Sempre foi uma pauta minha, assim, inegociável. Então, eu me preparei financeiramente para isso. Quando eu entreguei, que aí eu tinha a missão de entregar a certificação Kementon no AC Camargo, e esse era o meu target, eu já tinha pactuado isso 8 meses antes da minha decisão Uhum. com o meu superintendente na época,
Aí eu fiz eu fui para esse sabático. Então, peguei tudo que eu tinha de entregas relacionadas à qualidade, bati na porta da certificadora e falei que eu queria começar lá como trainee. Mas até que não precisou usar toda a reserva financeira, não, viu? Eu Uhum. alcei aí, eu consegui evoluir. Depois de 4 meses, eu fui convidada a ser avaliadora remunerada dentro dessa certificadora e fiquei trabalhando de forma remunerada e me colocando como trainee em algumas visitas que eram visitas mais densas. Eu pedia para Uhum. ir como trainee sem nenhum tipo de pagamento para conseguir observar como acontecia. E com 11 meses, eu não consegui cumprir aí os meus 12 meses, eu sou convidada a ingressar numa operadora de saúde, aonde o superintendente, que na época era superintendente geral, que era o seu Erlau Machado, saiu do AC Camargo e foi como CEO para a Intermédica. Ele Uhum. levou alguns Uhum. diretores Uhum. para trabalhar com ele, e uma das diretoras comentou com ele sobre as minhas entregas no AC Camargo e tal, e aonde eu estava, no que eu estava me desenvolvendo, e ele tinha, né, que alavancar a Intermédica, que foi por onde eu passei, tinha aí alguns desafios no momento, e eu fui convidada para atuar como gerente de enfermagem lá, onde eu fiquei 5 anos antes de chegar na Redditor. Então, a trajetória foi Teu isso, sabático foi positivo, Gi? muito. Ricardo, foi muito positivo, porque assim, ó, você dorme aqui em São Paulo, e aí você faz avaliação numa instituição de saúde suplementar em São Paulo, com todos os recursos, as áreas que desenham processos, e aí você acorda para avaliar um serviço público lá em Belém do Pará. Uhum. E aí você me pergunta, né, nesses lugares, aonde que eu aprendi mais? Aonde que eu aprendia mais na maioria das vezes? Era lá. Era na UPA, que estava buscando uma certificação ou na nível 1, nível 2, mas não era a certificação pela certificação. É você conhecer uma equipe que pega uma linha de cuidado de anemia ferropriva e que traz ali para você um projeto desenhado para mitigar todos os entraves para conseguir tratar esse paciente, que era assim, ó, a gente não recebe há 4 meses Noripurum na nossa unidade, a gente viu que estava descontinuando os tratamentos, Uhum. então agora nós elegemos, dentro da linha do cuidado, uma taxa de pacientes com anemia de tanto a ferropriva, de tanto a tanto, a gente colocou dentro do cuidado com base na terapêutica alimentar, porque a gente entendeu que a gente, através de um suporte alimentar com suplementação, através da alimentação, deixando a medicação para quem tinha formas mais graves da anemia, a gente conseguia tratar os dois grupos. E como vocês fizeram isso? Ah, a gente fez um acordo com tantas Uhum. feiras no entorno, num raio de não sei quantos quilômetros. Ah, a gente tem um voluntariado que pega todas as folhas verdes escuras que iam ser descartadas e uma vez a cada 15 dias a gente faz uma oficina para a população anemia ferropriva X para preparar pratos com aquelas doações que vem para cá, a gente higieniza e a pessoa só vem buscar para levar para sua casa e fazer aquela receita que nós ensinamos. E aqui está o resultado de 2 anos de acompanhamento desses pacientes. Então, quando você vê essas pessoas, ela está dando um tapa na sua cara. Primeiro que ela está falando que ela mapeou o perfil epidemiológico, que dentro das condições que ela tinha, ela dividiu esse perfil epidemiológico em dois grupos, que ela fez gestão dos seus recursos, que ela começou a trabalhar com a Uhum. sociedade no entorno para. Então, ali você faz um MBA em 3 dias de avaliação. Isso tem um link total com o momento que, hoje, assim, esse recorte dos últimos 3 anos da minha vida. E aí eu trago aquela conversa que nós tivemos aqui na entrada do hospital, quando você falou como que foi esse momento, né, de sair de uma rede que tem um público diferente de atuação, que tem um nicho diferente de atuação no mercado,
e você vem para uma linha premium, né? Se eu tivesse, Ricardo, hoje eu falo isso, eu, Gisele, e aqui eu quero deixar muito claro que isso não é uma forma negativa de ver as coisas, mas eu, Gisele, me inspiro e tenho a minha criatividade muito aguçada quando eu sou mais privada de recursos. Eu tenho essa característica. Quanto mais recursos você me priva, quanto mais hostil é a situação, são os momentos que eu mais me desenvolvi na Uhum. vida. E aí, essa composição foi necessária, Ricardo, para eu conseguir trabalhar dentro de uma rede que tem condições para proporcionar uma gestão assertiva, mas hoje toda essa minha trajetória me compõe como uma gestora mais consciente dentro da área da saúde suplementar, mesmo dentro de uma rede que tem condições, que é uma rede grande, que ganha muito poder de compra por isso, e isso melhora o posicionamento dela frente a outras, mas mesmo assim, hoje eu me sinto muito mais bem preparada durante essa trajetória que eu tive de privação mesmo, né? De ver a privação do outro, aprender como se faz gestão dessa forma, como a gente não abre mão de segurança, qualidade, experiência do outro, porque quando a gente coloca essas pessoas para ter acesso e você ensinar essas pessoas até mesmo a cozinhar o alimento que vai ser terapêutico para elas, você está dando acesso, mas você também está dando uma experiência, que é a experiência da inclusão, a experiência do respeito, a experiência que foi construída a partir daquele lugar de escuta ativa e que entendeu que aqueles pacientes não tinham condições de adquirir nada para o seu tratamento, e aí foi atrás de uma solução. Então é isso que a gente está falando, é um balaio cheio de experiências positivas, construir essas experiências transformadas hoje em dia em experiências positivas a partir de um repertório construído em ambientes não tão favoráveis assim. E em que momento aí dessa história que aconteceu o jantar para aparecer? Ah, não, peraí, e doutora Karina? Peraí, doutora Karina, eu ia perguntar que momento que aconteceu o jantar para iniciar a pós-experiência do paciente. Em que Aí eu momento lembrei que que o jantar estava aconteceu? com ela e aí É, coloca ela no meio da história. Como é que coloca a a doutora Karina Karina no. Bom, aparece? doutora Karina, então acontece, né? Eu me divorcio do pai dos meninos, e aí, como a maioria, né? Eu, pelo menos, durante essa transição de mulher divorciada, a gente ouve sempre o mesmo discurso inicial, né? E eu saí com esse discurso: não quero mais ninguém na minha vida, não quero mais ninguém. Eu já tenho os meus dois filhos e eu acho que, sabe, assim, eu não Estou quero mais plena. ninguém, tô plena. E aí, eu, é isso, né? Assim, eu falei tão alto para o universo isso, assim, que ele virou e falou assim: ah, é? Desafiou, né? Então, você desafiou, né? Então, tá bom. Eu não conhecia Karina, Coloca as sandálias conhecia, da humildade. coloca as sandálias da humildade. Você não sabe o que que vai acontecer com a sua vida ainda, você não está entendendo. Você, né, como você disse, que é tão organizada, tão, né? Porque eu fui me preparando aí durante tanto tempo para as coisas, enfim. E aí eu conheci a fama de Karina, né? Uma médica aí, linha dura, ela com as questões inegociáveis dela, de respeito ao paciente, de segurança. Então, essa marca dela era muito forte. E a Karina é uma mulher forte, é uma mulher que ela se descreveu assim, a primeira vez que eu fui conversar com ela. Eu ocupo espaços vazios, mas no final do dia, eu faço isso para que o paciente tenha o melhor tratamento. Então, se eu tiver que ocupar um espaço deixado por uma equipe de fisioterapeuta, de enfermeiro, esse espaço eu ocupo para garantir que esse paciente tenha o melhor atendimento. Enfim, então eu ouvia essa fama de Karina, né? E aí eu trabalhava com um cara que era
meu parceiro como diretor, eu como gerente, ele como diretor dentro do hospital. A gente fez uma revolução no hospital onde nós trabalhávamos, assim, de tipo certificar o hospital, e na certificação do hospital ele já tem uma recomendação para 2 níveis acima, assim, né? Porque a gente trabalhou muito naquele lugar e deu muita sinergia. E ele me dá a notícia um belo dia de que ele estava saindo, que ele tinha recebido uma Uhum. proposta e que ele ia sair. E aí ele me traz o nome da pessoa que ia substituí-lo, doutora Karina Debonis Tomás, que tinha Uhum. toda aquela fama, né? E aí ela chega, eu conheço Karina e já fiz um exercício. Primeiro eu falei, olha, para mim mesma, se desarma, não cria anticorpos, né? Receba, acolha, mas marque o seu território. Foi quando eu virei para ela e falei que na minha equipe, em filho meu, quem tinha que repreender era eu, né? Que com a enfermagem eu não reconhecia nenhum posicionamento muito invasivo, truculento, e quem fazia isso era eu, e que o João Paulo, que era o diretor, estava deixando um legado de respeito entre a equipe assistencial ali, que eu minimamente esperava isso dela. Ela falou: você pode ficar tranquila, que se isso aconteceu e você ficou sabendo, só aconteceu porque o espaço estava vazio, e eu sei que aqui esse espaço está muito bem preenchido por você. Ótimo. Só que dali um mês eu fui Você para chegou uma assim, outra. jogando pesado já, com essa cordialidade Foi, toda? foi, foi. Chamei ela para tomar um café depois que ela recebeu o plantão do Dr. João Paulo. Imediatamente eu chamei ela para tomar um café e colocar os pingos nos is, como Dona Cida falava para mim desde a infância. Saio para ir para uma outra área, então eu e Karina nos separamos assim, né, de áreas, mas continuamos a amizade. Essa amizade que virou paixão, aquela velha e clássica história, desde a sessão da tarde até a novela das 9, que começa aquela amizade, aquela vontade de ficar perto, aí vamos marcar uma corrida no Ibirapuera, aí vamos num cinema, aí o cinema já não tem mais sentido se tem que ser ela para ir, um monte de amigo, mas tinha que convidar ela, né? E aí leva para terapia, né? E foi muito engraçado o trabalho da terapeuta comigo, Ricardo, porque ela me enrolou de uma forma, né? Então ela pediu, me levou lá na adolescência por um motivo X, porque eu nem tinha levado essa questão de Karina ainda para lá, que eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo na minha cabeça. Ela me leva lá para a adolescência e começa a falar que vai trabalhar memórias, né? Memórias positivas, memórias. E aí falou: olha, vamos fazer um exercício hoje. Você vai relacionar todas as sensações que você lembra de quando você se apaixonou pela primeira vez, né? Lá pelo garoto da escola ou da rua, mas você pega essa folha de papel e você relaciona. E aí eu fui nomeando as sensações, né? E aí esse dia ela pegou e falou assim: agora vamos hoje, né? Hoje, as pessoas de afeto que estão no seu entorno, fala uma pessoa que neste momento da sua vida é uma pessoa de afeto, assim. Aí veio Karina. Ela falou assim: vamos pegar esse papel então e fazer um pontinho na frente das sensações que você sente quando você vê Karina? Porque provavelmente eu falava em toda a sessão 1.500 vezes de Karina, e ela estava fazendo o trabalho dela, né, Ricardo? Ela precisava me Lógico. conduzir para um reconhecimento que eu não estava tendo. E aí eu falei em voz alta para ela e falei em voz alta para Karina, que eu estava apaixonada por ela, né? E assim começa, e aí, graças a Deus, eu estava, era recíproco, né? Eu estava sendo correspondida. E aí ela ainda tem a gente tem, né, essa coisa, ela fala que eu seduzi ela e eu falo que não, que ela que me seduziu. A gente ainda não conseguiu definir isso, mas fato é que a gente começa então esse relacionamento, né, essa história de amor, que eu falo que era isso, eu precisava passar 40 anos, né? Eu precisava passar 40 anos da minha vida me fortalecendo, rompendo tabus, rompendo paradigmas, para eu conseguir me fortalecendo para chegar no momento em que eu ia reconhecer aquilo que tanto falam, que é a alma gêmea, né? E aí outro dia Uhum. uma pessoa fez assim para mim: "Ah, mas vai. Como você
você fala que ela é só uma gêmea? Falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que uma mulher que foi casada, que teve um relacionamento hétero durante 22 anos num casamento, se separa, se apaixona por outra mulher, se apresenta para a sociedade dessa forma, essa catapulta, né, que não deixou eu ficar num lugar de sombra, Ricardo, foi o meu vínculo com os meninos, com o Vitor e com a Maria Clara, né? Que eu sempre tive um combinado desde quando eu fui mãe, e eu falava isso muito para eles, assim, a gente não pode nunca se permitir, nem deixar que ninguém coloque a gente num lugar de sombra, né? Uhum. Então, nunca isso, assim. Eu acho que desenhar isso, né? Desenhar essa trajetória de vida, sair de uma família muito simples, a sociedade te coloca em lugar, né? De forma crônico isso, né? Então, eu lembro que eu estava sentada lá na Unifesp, quantos vieram de faculdade pública? 98% da sala. Quantos vieram de faculdade privada? E aí você vai colocando as pessoas em nichos, né? Então a Uhum. gente Uhum. olha assim, o preto, né? Onde que está o preto nessa história toda? Você vê cargos de liderança, né? Ah, mas aí a gente sabe que o acesso é mais difícil, né? Todas essas questões, né? Por formação e tal. Mas assim, em que momento que realmente a gente olha, né? Quando a gente está fazendo um processo seletivo e a gente tem um comportamento disruptivo com os nossos setores de RH. Mas voltando, eu sempre tive esse combinado com eles, e esse combinado desde o momento foi uma questão que ficou clara para mim. Eu nunca iria andar nas sombras com Karina. Então eu tinha uma coisa na minha Uhum. cabeça. O meu Uhum. núcleo de convivência, meu pai e minha mãe, Vitor e Maria Clara, era o que importava para mim naquele momento em dizer que eu tinha me apaixonado por uma mulher e que eu ia viver esse amor. Uhum. Eles aceitando, então para mim, Ricardo, o resto foi Uhum. realmente assim, apêndice, assim, né? Obviamente que a gente reconfigura a vida da gente. Hoje a gente tem um núcleo de pessoas que convivem com a gente, que é um núcleo bem menor, né? Quando a gente pega a nossa história de vida, mas é um núcleo que vive a nossa vida, que faz parte da nossa vida, e eu acho que é isso que importa e tá tudo bem, sabe? Então é assim, Ah, ganha qualidade, né, Gi? ganha Diminui a qualidade, quantidade para ganhar qualidade, né? Mas qualidade. são as pessoas que têm valor e conseguem agregar para a nossa busca de felicidade mesmo. Exato, exato. E me diz um negócio, o Liderar com Respeito, o livro, aonde é que ele aparece e contribui, que ele, eu nunca li ele todo, mas ele tem uma pegada de equipe, né? De respeitar os componentes, né? Ele conta uma história, né? Ele meio parece quase que uma novela sendo contada, e dentro dessas situações que são descritas ali, você vai conseguindo, de um lugar, é, entender primeiro, o que que a gente não cabe mais fazer dentro da liderança, né, Ricardo? Não cabe mais, né? Eu acho que o que a gente Ele te não faz na acrescentou ou te liderança, validou, Gi? ele me validou. Ele me validou. É o que eu estava pensando. Ele me validou e você termina o livro com vontade de colocar post-it em algumas páginas e comprar mais livros e ir dando para as pessoas, assim, para acrescentar essas pessoas, para mudar a visão, sabe? Porque a gente está Uhum. nesse momento, a gente está nesse momento de transição, Ricardo. E não existe, eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo de Aruanda, né? É Uhum. obviamente que eu tenho minhas questões, eu tenho que me desconstruir, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu olho para isso. Então, eu acho que a gente está nesse momento que a gente precisa olhar o que não cabe mais, né? Não dá para gente falar de pesquisa de clima,
de pesquisa de experiência do paciente, de pesquisa de segurança, se a gente ainda tem gestores que tratam o outro, colocam o outro sempre num lugar de demérito, num lugar que não reconhece que a maior parte da estratégia ela precisa ser construída, começar a construção de forma colaborativa, as pessoas precisam reconhecer que elas pertencem, e não é colocando uma camiseta, não é dando bombom, é realmente envolver essas pessoas, respeitando o momento, respeitando a maturidade, mas sempre envolver essas pessoas em algum momento do processo, seja no nível estratégico, no nível tático, e no final das contas explicar o porquê aquilo está acontecendo. Eu acho que essa é a coluna vertebral do livro, assim. E dentro dessa coluna vertebral, você tem um pano de fundo que se passa ali dentro de uma realidade de uma empresa e que você vê, né, de forma aumentada, como isso impacta nas relações, né? O desrespeito, a não validação, o não reconhecimento, o talento que é reconhecido, mas que se ele apresenta alguma ameaça, como ele é colocado de lado, né? Tem alguns momentos que traz até requintes de crueldade, né? Onde existe aquele gestor que te tira do caminho dele de forma materializada mesmo, porque você apresenta algum tipo de risco para ele, e tem aquele que vem com requintes de crueldade, né? Que ele vai minando a sua autoconfiança. Então, tem um exemplo desse lá, né? Ele vai minando a sua autoconfiança, ele vai te desidratando de modo que aquilo que era um talento seu, que era uma Uhum. forma de ver as coisas e criativa tal, aquilo deixa de existir. Eu acho que essa amputação ela é cruel, assim, e a gente tem muita liderança espalhada por aí que faz isso, né? Então, eu acho que o livro validou a forma de olhar hoje para a forma como eu olho para essa minha liderança, como eu tento como eu tento melhorar a cada dia e do que não fazer, né? Do que não fazer, a vontade de investir assim, idade Natal agora, que está chegando o Natal já, para um monte de gente, mas já com a página marcada para não ter nem risco da pessoa não ler, entendeu? Para quem sabe abrir aí uma. E como é que não tem como a gente responder, a gente não a gente não consegue dividir o nosso profissional, amor, casa, espiritual e tudo mais. Porém, é, tem aí sua princesa aí que deve estar complementando a sua vida aí, mas antes de Liz, como é que está o teu momento profissional? Como é que você está hoje e como é que você vê aí esse planejamento estratégico para frente aí, para a gente de alguma forma concluir com a Princesa Liz depois desse teu ponto menor? Vamos colocar dessa forma. Bom, eu estou como gestora, né, dentro do Hospital Vila Nova Star aqui na Redditor. Como eu disse, é uma rede que está em franca expansão e a regional que eu trabalho não está diferente. A gente vai inaugurar mais um hospital aqui em frente, que é a Torre 2 do hospital onde eu trabalho daqui a poucos meses. É óbvio que momentos assim são desafiadores, mas me encantam demais, né? Me encantam porque me dá chances de me conectar com pessoas de uma forma lá no início do processo, assim. Então, mapear, né, contratação de grandes equipes nesses momentos, eu gosto demais. Eu passei por momentos de abertura de outros hospitais na antiga empresa que eu estava, e eu gosto, porque você começa a mapear, desenhar o que que você busca naquelas pessoas, treinamentos antes da abertura do hospital que você consegue contribuir para a evolução dessas pessoas. Então, é um momento muito especial para mim. De vida, falando agora, desde quando a Karina entrou na minha vida, né? Eu falo que, assim, primeiro que ela é minha grande incentivadora, ela ela traz essa força, né? Ela traz essa coisa.
de vamos junto, vamos para frente, e segurando a onda, e então não dá para separar o profissional e o pessoal. Eu estou passando nos últimos 5 anos da minha vida, eu acho que um dos melhores anos, assim, nesse sentido, dessa sinergia pessoal e profissional, né? Que é perfeita. E o planejamento estratégico, né? Para além do planejamento estratégico profissional, e falando agora da empresa onde eu trabalho, mas o meu planejamento agora para os próximos 2 anos, Ricardo, é consolidar alguns projetos que eu acredito e estou apresentando para a empresa onde eu trabalho, que é a regionalização de algumas áreas estratégicas. Uma delas é a educação continuada, né? Então, eu acredito que dentro dessa regional, quando você olha 4 hospitais, daqui a alguns meses teremos 4 hospitais, faz sentido, então, você uniformizar a forma como você educa tecnicamente, não tecnicamente, porque você tem a possibilidade de ter um plano de carreira mais equime dentro da própria regional, então, reter mais talentos, desenvolver as pessoas aqui dentro através de um grande centro formador e aqui mesmo a gente reter essas pessoas por autoexplicativo, pelas condições que a gente tem aqui dentro desse complexo que vai ter 720 leitos. Então, esse é um grande projeto aí, é um projeto que já foi aprovado e ele tem pelo menos uns 2 anos para conseguir ser implantado e se consolidar, né? E o núcleo de experiência do paciente dessa regional. Então, ele já existe, ele já foi formado, um projeto que já foi aprovado, então, ampliando aí essa estrutura. Tem muita novidade vindo da Rede Dor, então, em parceria com a qualidade corporativa capitaneada pela doutora Elideia Lima, aqui na Rede Dor, o eixo de cuidado centrado na pessoa ganhou muita força aqui. A gente lançou Ah, uma peraí, política. não, deixar público aqui. Doutora Elideia, você tem que participar do Fala Doutores. Já foi convidada, não participou ainda. Olha aqui, vou deixar aqui Tem que, aberto aqui. tem que Deu o participar, gancho, tem que deu o gancho. participar. Dei o gancho. Então, tem muita coisa, né, que vai chegar, que a gente acabou de fazer um registro de autoria, que está para sair aí, mas tá relacionado ao eixo de cuidado centrado na pessoa, é algo que não tem no Brasil ainda, é um direcionador que vai ser de extrema importância para que a gente consiga ter diretrizes claras de como uniformizar essa forma de centralidade dentro da rede. Então, os próximos 2 anos, eles estão completamente preenchidos aí por Do esses jeito que você gosta, projetos, né? do jeito que eu gosto. Tenho meu curso de curta duração dentro do IDOR, que hoje tem o curso de experiência do paciente, conceitos e práticas, que a gente tem agora disponível no IDOR, que é É mais uma aberto, forma Gi? de acesso. Ele, Ou é só ele, para quem é da Redditor? não, ele é aberto. É óbvio que a gente tem um fomento através do desconto para quem é da Rede Dor ou para quem é estudante do IDOR, né? Onde é que as É, pessoas acham, Gi? no site do IDOR, então, idor, idor.com.br, Manda o link certo entrando aí, hein, lá, Gi? vou mandar, Depois, hein? vou, É isso vou mesmo? mandar. Eu não tenho Tá bom, certeza, tá né? bom, Você tá bom. sabe Pula, que pula, 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 pula. e aí, bom, procurando no IDOR, no Google, você consegue achar então o link, que não tem Uhum. como, não tem erro, já vai te direcionar para a página principal. E lá do lado esquerdo você tem as opções de curso. A gente está Uhum. terminando uma turma agora, a gente vai abrir a outra no começo do ano que vem, e também a gente já está desenhando algumas coisas que a Todo gente quer remoto? tudo remoto. Remoto. Tá. Ainda tem a gente entende que para que as pessoas tenham acesso, primeiro, não dá para só ter pós-graduação que fale de forma séria sobre métodos. A gente precisa ter cursos de pequena duração que proporcionem acesso a esses métodos e esses conceitos de Uhum. forma séria, trazendo práticas, mas a gente também pensa em desenhar algo que tenha um pouco mais de robustez aí pro tema, né? Então tem esse monte de novidades chegando por aí, os próximos 2 anos bem recheados. E falando de recheio, né? Como você disse,
esse amor meu e de Karina, veio aí um recheio chamado Liz, que vai completar 6 meses daqui 2 dias, é nossa filha. Então, nessas conversas Espera aí, o episódio é francas, gravado, vai sair para frente e vai estar com 7, tá? Vai vai estar estar com completando 7 meses. 7, né? Então já Não, vamos, 7, já não, vamos quase ajustar. 7. Quase Quase 7, 7. porque quase 7, alguns dias para 7. E aí a gente trouxe dentro dessa verdade, né? Que a gente trabalha com essas verdades e não dá para ser diferente. é, eu sempre tive a certeza que eu teria 3 filhos. Quem me conhece de mais perto durante essa trajetória que eu falei para vocês nesses últimos 90 minutos, eu tive algumas gestações para ter Vitor e Maria Clara, eu engravidei 6 vezes, né? E eu sempre tive a sensação que eu teria o terceiro filho. E, assim como o jogo do Mario Bros, a vida foi ficando cada vez mais difícil. E quem estava próxima de mim falava: Bom, você se separou. Você pode casar de novo e ter filho. Mas agora você fez uma esterectomia total, né? Né? Mas você pode adotar, né? Mas aí separada, ser mãe solo. Nananã. E aí vem Karina, e aí eu falo isso em voz alta, isso ressoa com o desejo que ela tinha de maternar, né? E aí a Karina gesta a Liz, vive a maternagem aí completa no sentido fisiológico, porque a Liz foi gerada no útero da Karina, e Liz chega no dia 15 de maio, com 3 quilos, 3 quilos 280 e pouco, uma bolinha de amor, e que hoje aí completa essa nossa história, né? Junto com os irmãos, que são padrinhos dela, né? Vitor e Maria Clara são padrinhos de Liz. E daqui Oh, a que pouco a legal gente saber. já batiza, mas eles foram promovidos a padrinhos quando a Liz tinha 40 dias. A gente fez uma caixa para eles, com uma surpresa ali dentro, convidando eles para padrinhar a Liz. Vitor já mora sozinho, é um homem, né, com seus 25 anos de idade. Maria Clara, que vive conosco, literalmente fica ali madrinhando a Liz o tempo inteiro, e essa relação é muito bonita, olhar desse lugar assim e ver esse amor de irmãs, né, de irmãos. Não tem explicação, assim, como a Liz ri quando a Maria Clara chega, o olho da Maria Clara brilhando, abrindo a porta do quarto às 6 horas da manhã e passando pelo meu quarto e direto vendo e ver ali no berço a irmã. Isso daí é uma coisa que não tem contra-cheque que pague, assim. Então, é isso que importa para mim. Se a gente vai terminar esse momento aqui falando de experiência e alguém me perguntasse agora para colocar num quadro de biografia, se eu tivesse num leito, o que que importa para você? É conseguir presenciar o amor e a troca entre os meus filhos e estar com a minha esposa do lado. Essa é a minha grande riqueza. Que isso, hein, minha amiga? Caramba, e parabéns, hein? Você é um fenômeno, Gia. Você é uma pessoa completamente diferenciada, né? Tecnicamente, todos te elogiam que trabalha a seu entorno, e um ser humano como poucos, né? Então, obrigado aí pelo teu Obrigada. tempo, obrigado pela oportunidade e portas sempre abertas para você por aqui, porque acho que a gente cada vez mais precisa dar voz para pessoas que fazem a diferença como você. Obrigado, tá? Obrigada, meu amigo, pela generosidade, pelo convite, pelo espaço de escuta, pela condução de rememorar não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal também, me levar para esse lugar de carinho e de conforto, poder falar da Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente, poder falar sobre a experiência do paciente e tudo que você me proporcionou aqui. Muito obrigada, viu? Pessoal, ó, até terça-feira. Fica com Deus, tá? Até. Beijo. Beijo.